Convidamos o senhor Alexandre Pereira, da GE, para a sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão assistindo. Boa tarde ao pessoal da organização, da FRG. Agradeço novamente a oportunidade de estar participando aqui desse fórum. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Meu nome é Alexandre Pereira, eu sou gerente de serviços aqui no Brasil e hoje eu vou trazer as soluções de inversores string da GE para vocês. Então, pessoal, como eu comentei com vocês, hoje eu vou trazer para vocês as soluções, apresentar as soluções de inversores string que a GE está trazendo para o mercado brasileiro. Vamos dar início aqui à apresentação. Primeiro, comentar sobre a GE. Então, a GE é uma marca aí já estabelecida no mundo inteiro, uma das maiores empresas do mundo, na verdade. Então, já está presente no Brasil em diferentes mercados, de diferentes segmentos, inclusive no mercado de energia fotovoltaica. Então, a GE já está no mercado brasileiro há anos com inversores centralizados para usinas de geração centralizada, e agora a GE está vindo para o Brasil com inversores string, está trazendo soluções de inversores string, tanto para geração distribuída, quanto também para aplicação em usinas centralizadas. Eu vou trazer para vocês aqui um pouco dos inversores que estão vindo para o Brasil nesse primeiro momento. Então, a gente tem diferentes linhas de inversores. Então, as primeiras linhas são de inversores residenciais. Então, a gente vai ter modelos ali de 3,6 kW e 5 kW. São inversores dessa linha de 2 MPPTs. Eles vêm com um design, o grande diferencial da GE nesse primeiro momento é vir com uma abordagem premium para o mercado. Então, ela vem com um design premium do inversor, o posicionamento da marca é ser uma marca premium, para aliar tanto o nome e a força da marca GE com a qualidade e robustez do equipamento. Então, os inversores residenciais, ele tem uma aparência, um visual realmente diferenciado nessa faixa de potência. Então, tem um visual premium, tem um display colorido nesses inversores residenciais de menor porte. Então, quando a gente compara isso com outras soluções que são comumente utilizadas nessa faixa de potência no mercado, é um diferencial da GE esse display, um display grande, colorido, com diferentes informações, tem 4 botões no inversor para navegar. Então, nesse tipo de aplicação residencial de menor porte, isso atrai muito o cliente final. O dono de uma residência, por exemplo, ele tem muito interesse em acompanhar a geração dele. Então, com esse display, ele consegue ver de forma mais simplificada. A gente olha inversores nessa faixa de potência com um display mais simples e só com botão, é muito chato, muito complicado de navegar nesse tipo de inversor, de visualizar as informações. Então, aqui a gente vem com um display colorido de altíssima qualidade e com design premium para esses inversores residenciais. Então, de 3,6 a 5 kW, 2 MPPTs. Depois a gente tem uma linha intermediária residencial, que vai ter versões de 7 e 9 kW. Aqui na apresentação aparece 10, mas na verdade no Brasil o modelo é de 9 kW. Então, esses inversores de 7 e 9 kW possuem 3 MPPTs. Então, já tem ali quantidade maior de MPPT, a gente consegue usar mais águas de um telhado para fazer a instalação e para otimizar a geração de um sistema residencial. Mantém ainda toda aquela questão do design premium, ainda tem um display. Então, são inversores bastante interessantes para aplicação residencial. Essa faixa de potência de 5, entre 5 e 10 kW é a faixa de potência que mais vende no mercado residencial aqui no Brasil. Então, inversores de 7, 9 kW vai atender aí a maior parte dos sistemas residenciais de porte intermediário. Depois a gente entra nas linhas trifásicas da GE, onde a gente vai ter 2 modelos de linhas trifásicas da GE. A linha trifásica 220 volts, então 220 volts, a gente está trazendo para o Brasil essa linha específica, especial para o mercado brasileiro. Então, uma linha trifásica 220, isso tem muitas redes aqui no Brasil, tem muita aplicação do trifásico 220. Então, usando um inversor convencional, a gente tem que colocar um transformador no sistema, a gente já sabe que o transformador adiciona uma perda ao sistema, mais um item para dar manutenção, para dar problema. Então, a gente colocando um inversor já em 220, a gente consegue aumentar a eficiência, consegue reduzir perdas e problemas por manutenção. Então, a gente tem uma linha de inversores trifásicos 220, indo de 12, 15, 20, 30 e 35 kW. Então, um portfólio bastante completo no mercado. Outro diferencial da GE, portfólio bem completo de inversores trifásicos 220. Também mantendo toda aquela característica premium, abordagem premium, posicionamento premium no mercado. E aqui a gente vai até 6 MPPTs. Então, as versões de 30 e 35 kW possuem 6 MPPTs. E os modelos de 12 a 20 com 3 MPPTs. E depois a gente tem a linha trifásica 380 volts, que é o trifásico convencional, a gente pode chamar,
Então, com modelos aí de 25, 36, 50 e 60 kW. Hoje o nosso maior inversor é o de 60 kW, então vai de 25 a 60 essa linha, até 6 MPPTs. Então, o modelo de 50 kW tem 5 MPPT e o de 60 tem 6 MPPTs. Então, nessa faixa de potência aí no mercado, inversor comercial, também a gente não costuma encontrar inversores com essa quantidade de MPPT. Outro diferencial da GE para aumentar o desempenho de um sistema desse porte é vir com múltiplos MPPTs. Então, a GE veio para o Brasil com essa linha de inversores strings, e o Brasil está sendo um dos mercados prioritários da GE. Então, o lançamento está sendo feito no Brasil e na Austrália, são os dois países que estão já tendo o lançamento dos inversores GE, e depois nos Estados Unidos. Então, o Brasil está sendo tratado pela GE como um mercado prioritário. Então, abordando um pouco mais das características dos inversores, como eu falei para vocês, os inversores residenciais têm um display colorido, então tem um visual diferenciado, é fácil de navegar pelo inversor, a interface ele é amigável com o usuário final, então isso aqui é muito interessante, principalmente nessa faixa de potência, onde o dono da residência tem muito interesse em ficar acompanhando a geração no display. Questão dos MPPTs, então, uma abordagem da GE tem múltiplos MPPTs, tanto nos inversores trifásicos ali, que tem até 6 MPPTs, quanto nos monofásicos residenciais, que tem 3 MPPTs ali na faixa intermediária. Então, com isso a gente consegue usar mais águas de um telhado residencial e aumentar o desempenho de uma usina trifásica de maior porte. Outro ponto que é um grande diferencial, uma grande vantagem da GE com relação aos inversores que a gente vê das maioria das marcas no mercado hoje, é a questão da corrente de entrada. Então, os inversores GE de toda a linha, desde o menor até o maior, possuem 13 amperes de entrada por string, ou seja, você consegue utilizar módulo de alta potência e módulo bifacial. Então, um módulo bifacial ou um módulo de alta potência, ele tem uma corrente de trabalho mais alta. Ele vai ter ali uma corrente de trabalho em torno de 12 a 13 amperes, um módulo acima de 500 watts. Então, o inversor precisa ser compatível com esse tipo de módulo. Ele precisa absorver toda essa energia, senão você vai ter um desperdício de energia. Se o seu inversor tem só 10 amperes de limite de entrada, ou se ele tem 11 amperes, você está desperdiçando 2 amperes por string, e isso é bastante coisa, vai ter um resultado financeiro depois bem menor do esperado. Além do inversor que não tenha limite tão alto, ele pode não trabalhar corretamente, ele pode acusar um erro, ele pode entrar em proteção devido à sobrecorrente CC, e aqui os inversores da GE suportam até 13 amperes por string, toda a linha, então compatível aí com módulos acima de 500 watts, a gente consegue absorver o máximo da energia gerada pelos módulos fotovoltaicos e aumentar o desempenho do sistema. Então, são poucos os inversores nessa faixa de potência, ali até 60 kW, principalmente os residenciais, que tem esse limite de 13 amperes. Normalmente, no mercado, a gente vê inversor de 11 amperes, alguns de 12, mas com 13 amperes ainda são poucos, e a GE vem com esse diferencial. Isso só tende a aumentar. Então, o módulo, a tecnologia do módulo fotovoltaico, todo ano a gente vê que aumenta. No passado a gente falava em módulo de 400 watts, esse ano já é 500, ano que vem é 600, e o inversor precisa acompanhar. Quanto mais potente é o módulo, maior tende a ser a corrente de trabalho dele, e o inversor precisa acompanhar e ser compatível, conseguir absorver essa energia a mais. O funcionamento dos inversores é simples. Inversores que têm display pode ser feito pelo próprio display. Os inversores que não têm display, então a linha trifásica da GE não tem display. Para os inversores que não têm display, a gente usa aplicativo de celular. Um aplicativo simples, intuitivo, a gente consegue fazer toda a configuração e comissionamento do inversor, assim como visualizar alarmes, fazer atualização de firmware. A gente tem uma plataforma de acesso remoto da GE para fazer atualização de firmware e para fazer acesso remoto aos inversores. Por enquanto, ela está aberta apenas para a equipe técnica da GE, mas em breve a gente vai ter isso disponível para os instaladores fazerem acesso remoto e alteração de parâmetro remoto nos inversores. Então, o aplicativo é bem intuitivo, é bem simples de comissionar um inversor em 2, 3 passos, está configurado. A gente ainda consegue fazer monitoramento de consumo de cargas. Então, para isso a gente precisa de um medidor inteligente instalado no sistema. Então, a GE fornece esses medidores inteligentes. Se o medidor inteligente está instalado no sistema, a gente consegue monitorar as cargas e saber o quanto as cargas estão consumindo de energia e até mesmo comparar com o medidor da concessionária e a gente ter ali uma segurança de que o medidor da concessionária está fazendo a medição correta
e que o nosso sistema está funcionando 100%. A gente também consegue fazer limitação de potência, o famoso grid zero, que está ficando mais popular no mercado brasileiro. Então, a gente consegue, com um medidor inteligente instalado no sistema, limitar a exportação de energia para a rede da concessionária. Então, a GE também traz esse tipo de solução para o mercado, tanto no trifásico quanto no monofásico residencial. Outro grande diferencial da GE é a questão das proteções integradas. Então, toda a linha, desde o menor de 3,6 kW até o maior de 60 kW, possui proteção CC integrada. Então, tem o DPS tipo 2 integrado, tem a chave seccionadora CC integrada e tem o design sem fusível. Os inversores que têm múltiplos MPPTs possuem apenas 2 entradas por MPPT, ou seja, a gente não precisa ter um fusível para cada entrada. Então, a gente não tem um fusível no inversor, já tem a chave seccionadora no inversor e já tem o DPS tipo 2 no inversor. A gente dispensa o uso de uma string box CC externa e reduz o custo final do sistema fotovoltaico. Algumas outras funções de proteção são opcionais, então tem que ser comprado à parte. Uma delas é a função de proteção contra arco elétrico. Então o inversor vai ter ali um monitoramento das strings, e a partir do momento que ele identificar que um arco está ocorrendo em alguma das strings, ele vai se desligar, vai acusar um erro, e vai se desligar para evitar um acidente, para evitar que aquele arco ocasione o derretimento de um conector ou de um cabo, e se tiver no telhado pode ocasionar um incêndio, aí, queimar uma residência, queimar um comércio devido a um arco elétrico. Então isso aqui é muito importante, os inversores têm essa possibilidade de estarem contando com esse tipo de proteção, e vai deixar o sistema ainda com mais segurança. Então está disponível para os inversores trifásicos, tanto para a linha 220 volts quanto para a linha 380 volts. A função anti-PID, então o efeito PID é um efeito que afeta os módulos fotovoltaicos, vai degradando aos poucos os módulos fotovoltaicos, e o inversor pode ter um dispositivo que vai reparar e prevenir que o PID afete e degrade os módulos fotovoltaicos. Então ele vai ter um dispositivo interno que vai manter uma tensão durante a noite entre o negativo de cada string e o terra, para recuperar o PID e para evitar que o PID ocorra. Então, isso é opcional, mas é um dispositivo que vai incorporado ao inversor quando comprado. Também disponível para a linha trifásica da GE. Os inversores também possuem sensor de corrente e tensão por string, então a gente consegue fazer o monitoramento a nível de string, isso facilita um diagnóstico de algum possível problema na instalação. Então, se o inversor não está desempenhando conforme a gente esperava, a gente pode analisar os dados de sensor de tensão e corrente e fazer um diagnóstico remoto ali, entender, essa string aqui do inversor 5 está com problema, está com uma tensão baixa, está com uma tensão abaixo da quantidade de módulos que a gente tem no local, então indica que pode ter um problema nessa string. Então facilita o diagnóstico tendo esse tipo de informação no sistema de monitoramento. Capacidade de sobrecarga, aqui vai variar de inversor para inversor, vai variar do tipo de módulo que a gente vai aplicar, mas a gente consegue chegar até 50% de sobrecarga CC nos inversores da GE aí de toda a linha. Então vai depender do modelo do módulo fotovoltaico que a gente vai usar, do tipo de aplicação. Claro que isso aqui é só a informação da capacidade do inversor, ele consegue chegar a 50%, não é recomendação do fabricante, e a gente não está dizendo que ele vai ter o desempenho máximo com 50% de sobrecarga CC. Em muitos casos, o ponto ótimo, o ponto ideal ali, onde você vai conseguir transformar o sobredimensionamento a mais que você tem realmente em energia gerada, em ganho financeiro, às vezes fica entre 25% e 35%. Isso aí vai variar de projeto para projeto. Mas o inversor consegue suportar até 50%. Onde vocês usariam 50%? Talvez num projeto virado para o sul, ou com alguma restrição específica. Com relação à vida útil do inversor, a gente usa só componentes de altíssima qualidade nos inversores de EE. Um deles é o capacitor. A gente usa só capacitor de filme nos inversores trifásicos. O capacitor de filme ele é menos sensível à temperatura, ele tende a durar mais que um capacitor normal eletrolítico. E isso vai estender tanto a vida útil do capacitor quanto a vida útil do equipamento do inversor como um todo. Até com relação à garantia, os inversores da GE vêm com 5 anos de garantia padrão, e possível de estender essa garantia até 25 anos. Então, a gente consegue fazer uma garantia de 25 anos e elevar, então, a garantia do inversor ao máximo. Isso pode ser comprado, então, diretamente da GE, a garantia estendida do inversor.
Então, pessoal, a gente ainda tem algumas novidades para 2021, para o segundo semestre. Então, a gente vai lançar um inversor híbrido residencial, ele já está pronto, está vindo para o Brasil, então vai ter potências ali até 10 kW. E a gente tem inversor no forno de 75 kW para microgeração, então vai ser lançado no segundo semestre, assim como a gente vê a linha de grande porte da GE, que vai ter entrada no mercado, então inversores aí de 100 a 250 a 300 kW de potência vão ser lançados no segundo semestre. Então, a GE também tem o interesse em entrar no mercado de utility de grande porte com os inversores string, e isso vai ficar, então, para o segundo semestre. Então, a princípio é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos, agradeço a organização, espero que tenha atendido aí as expectativas de todos. Convido vocês a conhecer os inversores da GE, trabalhar com os inversores da GE, que a gente está aliando, então, a grande força da marca GE, do nome GE, com qualidade e robustez de equipamento. Muito obrigado e um abraço, pessoal. Agradecemos o senhor Alexandre Pereira, da GE, por sua apresentação.